A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar este vídeo e apertar aí o sininho das notificações. Amém? Hoje nós vamos estudar 2 Reis, capítulo 2, em parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Vamos lá. No versículo 1 diz que sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho, muita gente falando aí que Elias subiu num carro de fogo, não foi, foi num redemoinho. Então, Deus, ele elevou Elias para o céu num redemoinho. Elias não experimentou a morte como nós, mortais. Elias, então, ele partiu de Gilgal e ele foi na companhia com Eliseu. Este Gilgal, esta região Gilgal, é aquela região perto ali dos montes Ebal e Gerizim, ok? Onde havia uma escola de profetas. Que Elias abriu uma escola de profetas, um seminário, né, vamos dizer assim, né? Uma escola de profetas. Ele também abriu uma escola de profetas lá em Betel e abriu também em Jericó. Então haviam algumas escolas de profetas abertas pelo profeta Elias. E disse o Elias para o Eliseu, porque é interessante, deixa eu dar uma nota aqui, que o Elias tinha essa revelação de que ele seria elevado aos céus, mas essa revelação o Eliseu também tinha, e os alunos de Elias, os filhos dos profetas, também tinham. Mas o Elias não sabia que eles tinham. Olha que interessante. E aí o Elias, ele vai dizer para Eliseu o seguinte: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que o Elias está querendo, irmãos? O Elias, ele está indo em direção ao local que o Senhor revelou a ele que ia levá-lo para o céu, que é lá no Jordão, tá ok? Então, essas cidades por onde ele vai passar, Betel, Jericó, estão no caminho de Gilgal para lá, elas estão no caminho para o Jordão. Então ele vai aproveitar, vai passar nessas escolas de profetas, tipo uma despedida, né, dos alunos dele, tá? E ao final, o que o profeta Elias quer? Ele quer ficar sozinho no momento em que Deus o arrebatar. Então ele quer ficar sozinho. Mas ele quer ficar sozinho por quê, irmãos? Ele quer ficar sozinho por conta de um sentimento de humildade, porque ele não quer, tipo assim, aparecer naquele momento que vai ser uma glória, né? Vai ser uma glória. O camarada vai ser trasladado, o camarada vai ser arrebatado, o camarada não vai experimentar a morte. Então ele não quer, de forma arrogante, se mostrar para multidões, não quer chamar atenção, ele quer estar sozinho nesse momento. Mas ele tinha um discípulo, o Eliseu, que não ia largá-lo de jeito nenhum, principalmente sabendo que Elias, né, ia ser arrebatado, seu pai espiritual. E quando Elias diz para o Eliseu, fica aqui que eu vou a Betel, irmão, o Eliseu vai dizer o seguinte: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Pode ir para qualquer lugar, que eu não vou te deixar. E aí o Elias não teve outra atitude senão ir com o Eliseu para Betel. Quando eles chegam lá em Betel, os filhos dos profetas, né, chegam para o Eliseu e diz para ele: você está ciente, né, que Deus vai arrebatar o profeta Elias e vai levá-lo para o céu. Você está ciente disso, né? E aí o Eliseu, até um pouco chateado, né? Ele diz o seguinte: eu sei, eu também sei. Também me foi revelado que isso ia acontecer. E ele fala para os filhos dos profetas: calai-vos, calem a boca. Entendeu? Eu sei também. Entendeu? Porque ele não está satisfeito com essa história de que, como assim meu pai espiritual vai ser tomado de mim? Entendeu?
Eliseu era um homem de aliança, irmãos. Entendeu? Não era como aquele primeiro servo de Elias, não lembra? Quando a Jezabel liberou uma palavra, um decreto de matar o Elias, e o Elias chega para aquele servo dele e diz para ele assim, fica aqui, né, que eu vou para o deserto, e o rapaz, meteu o pé. O quê? A Jezabel vai matar ele? Se eu tiver com ele, eu morro também. Só que o Eliseu não. Eliseu não. Eliseu é homem de outro caráter, irmãos. É outra índole, entendeu? Eliseu é um homem de princípios. Eliseu é aquele homem que quebra o arado, mata os bois. Está entendendo, irmãos? Eliseu é um homem de renúncia. Eliseu é homem de não voltar atrás daquilo que determina fazer, debaixo da direção de Deus, e ponto. Acabou. Eliseu não é um homem circunstancial. Então agora é o seguinte, nós vamos nesse negócio aqui até o final. Tem esse papo de fica aqui, coisa nenhuma. Quando tu for, eu vou. Então, ele estava determinado, tá, a seguir o Elias. E o versículo 4, Elias vai dizer novamente para Eliseu, fica-te aqui, porque agora eu estou indo para Jericó. O Eliseu, não, senhor, que papo é esse de fica aqui? Eu vou contigo. E assim eles foram juntos para Jericó. Chegando a Jericó, a mesma história. Os filhos dos profetas já tinham recebido de Deus a revelação de que ele seria tomado, né, para Deus, e fala isso para Eliseu. Eliseu novamente responde a mesma coisa. Eu sei também dessa revelação, calem a boca, parem com isso e tal, enfim. E Elias, pela terceira vez, vira para o Eliseu e diz, fica aqui, cara, em Jericó, que agora eu estou indo para o Jordão. E o Eliseu, mais uma vez, irmão. Eliseu, não fico, não. Não tem essa. O senhor não vai se livrar de mim de jeito nenhum. Eu sou um homem de aliança. Eu sou um homem de princípios. Eu não vou te largar. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Imagina você ter um escudeiro, você ter um amigo, você ter um parceiro, você ter um discípulo, você ter com esse caráter, irmãos, que não vai te deixar jamais, onde quer que você vá. Coisa linda, irmãos. E o Eliseu disse, não, eu vou contigo. Vive a tua alma, vive o Senhor, eu não te deixarei. E aí eles foram para o Jordão, que é o local onde Deus iria transladar, arrebatar o Elias para os céus. Chegando lá, os filhos dos profetas, tinham lá uns 50, eles foram acompanhar, né, o Elias e o Eliseu, mas acompanhavam meio de longe, versículo 7, acompanhavam de longe, e foram acompanhando até o Rio Jordão, e Elias então pega a sua capa, dobra a capa, e com aquela capa ele fere as águas, quer dizer, toca nas águas do Jordão. Sabe o que acontece, irmão? As águas do Jordão abrem, igual o Mar Vermelho abriu, igual quando Josué também atravessou o Rio Jordão, em seco, exatamente, abriu, e os dois, Elias e Eliseu, atravessaram o Jordão em seco, e os 50 filhos dos profetas ficaram lá do outro lado, olhando aquilo, até porque eu já estive lá em Israel, eu já entrei no Jordão, tem umas braçadinhas lá no Jordão, tá? E o Jordão não é tão largo assim. Em algumas regiões, em algumas partes do Jordão, o Jordão tem poucos metros até, em algumas partes são largas e outras nem tanto. Ok? O Jordão não é um rio tão grande assim, tá ok? Em largura. Muito bem. E aí sucedeu que, havendo eles passado o Rio Jordão em seco, Elias disse para o Eliseu, irmãos, meu filho, pede-me o que queres. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E agora o Elias
ele fala para o Eliseu como se Eliseu não soubesse, né? E o Eliseu vai dizer o seguinte: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí, esse texto, esse versículo, ele é muito mal interpretado, irmãos. Porque muita gente pensa que o Eliseu está querendo uma porção dobrada de poder, que Eliseu está querendo uma porção dobrada de unção, né? Que ele quer ser maior do que Elias. Não, não, irmão, longe disso, longe disso. O que Eliseu está pedindo é o seguinte: deixa-me ser o seu filho primogênito para continuar contigo, ou ao menos herdar do seu espírito. Isto é, Eliseu, não queria se separar de Elias jamais, irmãos. É isso que Eliseu está pedindo. Ele não quer poder, ele não quer mais unção, ele não quer coisa nenhuma, ele não quer ouro, ele não quer prata, ele não quer coisas. Ele quer apenas relacionamento, entendeu? Com um pai espiritual que ele ganhou. Amém, amados? Coisa que nós deveríamos estar valorizando mais nas igrejas, irmãos. Na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Né? Quantos crentes buscando poder aqui, poder ali. Mas você tem buscado relacionamento, meu amado? Você tem buscado comunhão, meu amado? Ou a única coisa que você sabe buscar são coisas, são bênçãos, bens materiais, que Deus opere isso, que Deus opere aquilo, que Deus faça isso, que abra porta aqui, que abra porta ali. Mas você tem buscado relacionamento com o Pai, com Deus, com seus irmãos, com a sua família, com o seu vizinho. Você tem buscado isso, amado? Isso tem alegrado o seu coração? Porque Eliseu pediu isso. Foi isso que Eliseu pediu. Deixa-me ser seu filho primogênito, isto é, porção dobrada. Tá? Ou ainda no hebraico, literalmente diz, uma porção dupla do teu espírito. Ou seja, uma porção dupla para duas pessoas. Há alguns teólogos, né, que seguem nessa linha, como se pudesse Elias um ser arrebatado e o outro ficar. Como se Eliseu estivesse pedindo, né, que um espírito vá e o outro fique, para que eu não me aparte de ti. Entendeu? Porque tudo que estava no coração de Eliseu era um sentimento somente, de não se apartar do seu pai espiritual. Era só isso que Eliseu queria, mais nada. Você entende isso, o valor disso? E aí Elias vai dizer para Eliseu, coisa difícil pediste. Coisa difícil, não depende de mim isso. De modo que se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não vai acontecer. E sucedeu que eles, andando e falando naquela comunhão maravilhosa, irmãos, de repente, tá? Sem aviso, eles andando e falando, ó, tranquilos ali, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, inesperadamente. Eliseu não estava nem esperando aquilo acontecer. E um carro de fogo, um cavalo de fogo, atravessa no meio deles, os separa, né? E Eliseu começa a clamar, meu pai, carros já os seus cavaleiros. Porque para separar Eliseu, meu amado, de Elias, só um carro de fogo, um cavalo de fogo, porque de outra maneira ninguém ia separar Eliseu de Elias, porque Eliseu era um homem de aliança, um homem de princípio, um homem de caráter, né? Um homem que valorizava muito a relação, a comunhão, mais do que tudo, tá ok? Ele aprendeu a valorizar.
De maneira que nunca mais ele viu Elias, versículo 12, e ele pega as suas vestes e ele rasga as suas vestes em sinal de pesar, de sofrimento, né? E depois ele pega ali a capa de Elias que caiu, tá? E para ali na frente das margens do Jordão, toma aquela capa e fere as águas. E ele diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Eu não sei o que ele está querendo com o Deus de Elias, não sei se ele quer, né, confrontar, no bom sentido, né, o Deus de Elias. Eu não sei se ele quer perguntar algo ao Deus de Elias, por que fez aquilo, se ele queria respostas, eu não sei exatamente. Eu sei que ele feriu as águas, e as águas novamente se abriram, se dividiu o rio Jordão, e ele passou sozinho a seco o rio Jordão. E os filhos dos profetas, que estavam assistindo tudo aquilo de longe, tá ok? Quando viu aquilo, chegou para ele e disse o seguinte: olha, tem aqui 50 homens valentes, deixa a gente procurar o corpo. Vai que quando Deus o arrebatou, lançou ele para cima de um desses montes aí, e o Eliseu disse: não envia não, isso não aconteceu não. Mas ficaram insistindo, até que ele se constrangeu, disse: então vão. E aí procuraram durante 3 dias o corpo de Elias, mas não encontraram. E aí o Eliseu foi lá para Jericó, e esses homens foram lá para Jericó, deram a ele a notícia, né? Depois de 3 dias não encontraram nada, e ele disse: eu não disse para vocês que vocês não iam encontrar? Versículo 18. E aí ele está lá em Jericó, irmãos, completamente abatido, e os homens da cidade de Jericó vêm até ele e dizem o seguinte: olha, a situação dessa cidade aqui ela é boa, mas, como meu senhor vê, não sei nem se Eliseu estava vendo qualquer coisa, Eliseu acho que ainda estava em crise com a perda do seu pai espiritual. E aí os homens dizem para ele: mas as águas dessa cidade são más, são amargas, são salobras, e a terra, por conta disso, ela é estéril. Então, o Eliseu diz para aqueles homens: me tragam um prato novo, tá? E coloquem sal nesse prato. Sal é símbolo de purificação, de eternidade, de renovo, né? E trouxeram. E ele foi procurar o manancial daquelas águas. Eu estive lá em Jericó, e lá tem o poço de Eliseu, né? Coisa linda, coisa linda. Está lá até hoje, tá? Até hoje você tem lá a fonte de Eliseu, lá na cidade de Jericó. Tá? E é a única fonte da cidade, tá? Então é histórica, está lá. E aí, irmãos, ele foi até a fonte e derramou aquele sal, e a água mudou completamente e tornou-se uma água boa, tá? Conforme a palavra que Eliseu havia falado. Dali ele vai para Betel, refazendo o caminho, né? E aí, meus irmãos, quando ele está chegando em Betel, vamos lembrar o seguinte: muita gente não entende esse texto aqui. As pessoas, às vezes, né, não mergulham no texto, não vão saber interpretar e entender o texto. Quando ele chega em Betel, o que tinha lá em Betel, irmãos? Procura aí. Vai lá no sininho das notificações, procura os estudos anteriores que tinha em Betel. Tinha um bezerro. Quem é que fez o bezerro? Jeroboão, lembra? Ele mandou fazer uns bezerros lá de idolatria, levando o povo a servir aos bezerros de ouro. Pois é, está lá em Betel. Tá? Uma idolatria tremenda, uma apostasia total, os profetas de Baal, ok? Adoradores de Baal, estão tudo lá, né, espalhados pelo Reino do Norte, e também em Betel tem um bezerro lá. E quando o Eliseu passa por ali, uns rapazes saem quando veem o Eliseu vestido com roupa de profeta
eles começam a zombar do profeta, irmãos. Mas quem são esses rapazes? Adoradores de Baal. Não são criancinhas, igual muita gente já vi pregando, não. Tá? Ah, meninos, criancinha. Ah, por que Eliseu profetizou contra meninos e saiu duas ursas do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos? E aí, tá, irmãos, primeiro, o profeta amaldiçoou, mas quem fez as ursas sair e destruir foi Deus. Tá, ok? Então o Eliseu não matou ninguém. Para início de conversa. Tá? Eu não estou aqui também advogando que tem que matar 42 meninos por conta disso. Tá? De jeito nenhum. Também não é isso que eu quero dizer. Tudo bem? Agora, eu só quero deixar claro que no texto, esses 42 rapazes são adoradores de Baal. É isso que eu quero deixar claro no nosso estudo, para que você não seja enganado, né, a pensar que eram criancinhas que não sabiam o que estavam fazendo. Não, eles sabiam sim, porque eles estavam, na verdade, tá, ofendendo, afrontando um profeta de Deus, porque eles serviam a Baal. Ok? Eles se inclinavam diante do bezerro de ouro. E aí o profeta os amaldiçoou e seguiu o seu caminho. E aí sai duas ursas do bosque e devora esses rapazes adoradores de Baal. Foi isso que aconteceu. Dali ele vai para o Monte Carmelo. Eu não sei exatamente o que ele foi fazer lá no Monte Carmelo, né? Eu conjecturo que ele foi se fortalecer na solidão, onde Elias, o pai espiritual que ele agora não tem presente ali com ele, lá Elias derrotou os profetas de Baal, lembra que foi lá no Monte Carmelo? Então eu acredito que Eliseu tenha ido para lá, né? Quem sabe para se renovar lá onde seu pai espiritual teve uma das maiores vitórias, uma das maiores guerras espirituais e vitoriosas, né? Foi no Monte Carmelo. E de lá ele vai para Samaria, onde ele tinha uma casa. Eliseu tinha uma casa lá em Samaria. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 32. E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje. 2 Reis, capítulo 2. Não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo. Amém? E eu desejo a você um excelente dia. Deus te abençoe. Beijo no coração. E até a próxima quinta-feira. Amém? Fique na paz.